Fala aí, família vascaína, quem tá falando com vocês é o JV. Valeu, porque as últimas informações do Vasco, antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve, compartilha. Amanhã de manhã tem conteúdo novo pra vocês de história, então não perde, valeu, né? De manhã mesmo, lá pras 8, 9 horas eu coloco o vídeo. Quando eu acordar eu já coloco o vídeo pra vocês normalmente. E vamos aí para as informações do Vasco, deixa o like, se inscreve e vamos aí. São Paulo, Vasco, né, que acabou sendo eliminado aí na Copa São Paulo hoje pelo Grêmio. E vamos falar aqui o que aconteceu nesse jogo, né, o que eu tenho a dizer sobre isso. O que eu tenho a dizer é o seguinte, cara, né, que o time do Vasco jogou até um bom futebol. Hoje teve bastante oportunidades contra uma grande equipe que é o Grêmio, que tem grandes jogadores, né, lá no elenco deles. O Rildo, que eu tinha falado que é um dos melhores jogadores, fez o gol em cima do Vasco, mas esse não é o ponto. O ponto é que, cara, o time do Vasco foi bem na partida, teve alguns erros individuais em campo, né? Mas uma coisa é que esse treinador que está comandando a base do Vasco e que levou o Vasco, né, aí na Copa São Paulo, no meu ponto de vista, é muito fraco. O cara tem duas opções no banco de reservas em poder colocar o Luan como titular e também o Arthur como titular, que fez o gol do Vasco de empate. Ele coloca. Não sou nada contra esses dois jogadores, mas, cara, o Luan e o Arthur tava vindo melhor nos últimos jogos, que é o caso do Roger e do MT, que a torcida do Vasco vem criticando bastante nos últimos jogos. Não é nesse jogo que criticou, nos últimos jogos a torcida do Vasco vem sim criticando os moleque. Então, assim, no meu ponto de vista, eu acho que ele errou em colocar esses dois jogadores como titular, né? E outra coisa também é que o Laranjeira, né, o João Pedro e o Vitor, esses três jogadores, né, podemos dizer que faz muita falta nesse time do Vasco. O Vitor é um zagueiro que centraliza bastante a zaga, e desde quando ele estava como titular no Vasco, não estava tomando nenhum gol o Vasco. E o João Pedro é aquele jogador que vai para cima, corta pro lado. O Vasco não tem esse jogador. O Roger não é canhoto, ele é destro, então assim, isso complicou bastante o time do Vasco. E o Laranjeira, ele é aquele estilo camisa 10 mesmo, estilo Paquetá, sai pro jogo, dribla, faz gol. E o Vasco acabou perdendo o moleque aí por conta de uma lesão no tornozelo. Com isso o Vasco, né, termina a Copa São Paulo, aí eliminado, volta pro Rio de Janeiro, deve chegar provavelmente amanhã, né, aqui no Rio de Janeiro, né. Tão triste, o Vasco perdeu nos pênaltis, se não me engano por 4-3, 4-3. O Caio Lopes perdeu o último gol do Vasco. E é isso aí, mano. É isso aí. Última coisa também que eu tenho a dizer é que o goleiro Filterman, né, tava sendo criticado toda hora. A galera agora tá tudo criticando o Filterman só porque ele não pegou pênalti. Cara, cada goleiro, né, cara, tem sua inteligência, cada goleiro tem sua habilidade. Nem sempre o Filterman, né, ele vai ser um Buffon, ele não vai ser, né, um Ter Stegen, ele não vai ser, vamos dizer aqui, um Jefferson da vida. Então, assim, cara, cada goleiro tem sua habilidade. Nenhum goleiro é perfeito. A verdade é essa. E a torcida do Vasco tem que parar com essa palhaçada de ficar com birra, mano. Eu já percebi isso daí em muitos torcedores do Vasco. Tem que parar com isso, com bagulho de birra. Parar de ficar criticando jogadores que se destacaram. Só para você saber, o Filterman hoje fez em torno de 7 a 8 defesas difíceis. Duas grandes defesas difíceis, valeu, que salvou o Vasco. Então, assim, vamos parar com essa palhaçada, tá bom? Porque depois vem torcedor chorando. Aí vai lá, o cara é campeão com o Vasco, aí vem querer aplaudir o cara, aí vem querer babar o ovo do cara. E quando o cara tá numa fase, né, boa, mas acaba fazendo alguma coisa de errado em campo, aí vem querendo criticar. É apoiar, cara. São novos, que são apenas 17, 18, 19 anos, galera. Vamos parar com essa palhaçada, valeu? Vamos apoiar os garotos. Foi eliminado, tranquilo, a base dos caras também é boa, valeu? A base dos caras também é boa. Agora é pensar em frente, pensar nos próximos jogos que vai ter, pedir, colocar alguns outros moleques lá. Se eu fosse, né, o treinador, o Abel Braga, eu chamaria só esses jogadores. Só o Vinícius Paiva, né, só o Laranjeira, só, né, o Juninho e também o Miranda. Só esses quatro. E o Natan. Só os cinco eu chamaria para compor o elenco do Vasco. Os demais continuam na base normalmente. Se destacar,
aí sim, né, o Vasco já coloca no profissional. Agora aqui vamos falar de notícia do Vasco. Uma notícia dizendo que o Vasco, né, estaria tentando a contratação do primeiro volante, né, que jogou pelo Botafogo no passado, o Alan Santos, isso mesmo, ele que pertence ao Tigres do México, tá bom, que é um grande clube lá do México. Cara, o Alan Santos, galera, só pra vocês saberem, ele é um jogador, assim, no meu ponto de vista, mediano, um jogador que não é de nome, já teve uma passagem pelo Coritiba, ano passado não foi bem no Botafogo, no meu ponto de vista, não conseguiu, né, jogar bem no Botafogo, só para vocês também ter, né, uma ascensão, ter inteligência no que está acontecendo. Até a Chapecoense tem interesse no jogador, então assim, não é só o Vasco que tem interesse na contratação do Alan, mas é um jogador, cara, um jogador aí que no meu ponto de vista não valeria a pena, ganha também um salário alto, o Alan, porque ele tá valorizado lá no México, a verdade é essa. No meu ponto de vista, não iria atrás do Alan, eu iria atrás, cara, de um outro jogador do que o Alan Santos. Se contratar o Alan, para mim, no meu ponto de vista, vai ser uma péssima contratação, porque ele não foi bem no Botafogo, e eu acho que ele vai bem no Vasco. Pô, então assim, é complicado. E surgiu também uma informação dizendo que o Vasco estaria negociando, então, tendo interesse no meio argentino, um meio sul-americano, né? Um meio sul-americano, vamos dizer, entre aspas, estaria, né, vamos dizer, negociando. Mas, galera, eu tenho que dar aqui péssimas notícias. A fonte, cara, eu vou revelar aqui pra vocês, a fonte da informação que eu peguei aqui, cara, é minha fonte. Mas tem uma outra fonte também que pegou essa notícia primeiro, que é o Diário Carioca. Então, assim, eu acho que essa informação não é verídica e, no meu ponto de vista, não vai vir nada de Alan Santos. Eu acho que o Vasco não tá negociando com nenhum jogador por enquanto. Aqui, cara, de um jogador pra você saber. Se você não sabe, o Cainangro, né, ele foi emprestado para o futebol árabe ano passado, mas por que eu quero falar do Cainangro para vocês? Pelo seguinte motivo, galera. Ele é um zagueiro de 19 anos, tem um contrato com o Vasco até o final de 2020, tá bom? E assim, galera, ele provavelmente vai ficar no clube árabe, que é o Caiba União Futebol, até o meio do ano, só para você saber. E o que significa? Significa assim, que se o Vasco vender o Ricardo Graça, nós poderia, né, chamar, né, trazer o Cainangro de volta para o Vasco. Então aí uma opção aí para o Vasco mesmo, nem precisava de ir atrás de zagueiro, porque nós já temos uma excelente opção aí, Cainangro, valeu? Que é jogador do Vasco, pertence ao clube, mas que está emprestado ao futebol árabe, é um excelente zagueiro. Cara, tem muita velocidade e seria uma baita, né, de opção aí pro Vasco aí, né, poder trazer o moleque de volta para a colina histórica, e tenho certeza que ele vai voltar. Agora aqui vou mandar um salve para a torcida capixaba, salve aí, ó, para o Espírito Santo, valeu? Né? E outra coisa, falar aqui de gols laterais que foram sondados. Fábio Santos, o lateral do Atlético Mineiro, né, de 34 anos, que já passou pelo Corinthians, e Júnior Tavares, que está no Portimonense de Portugal em São Paulo, né, e que jogou na Sampdoria, foi oferecidos ao Vasco e foram soldados. Mas, né, o Vasco iria fazer uma proposta para ambos jogadores. O que aconteceu? Aconteceu, né, que só para você saber uma coisa, os dois jogadores disseram não ao Vasco. Com isso, nenhum desses jogadores vai vir jogar no Vasco. Nenhum dos dois vai jogar no Vasco. Com isso, o Vasco vai atrás de um outro lateral esquerdo. Falar aqui dos relacionados para o jogo de amanhã é o seguinte: Alexander, né, cara, já começo errando, mas vai. Alexander, né, valeu? Que, se eu não me engano, é o Alexander Melo. Vai aí, ó, relacionado, não é o Alexander que vocês estão pensando, o goleiro, não. É o Alexander Melo, né, é o Melo. Vamos dizer que o Melo, vai. Melo, né, relacionado, o Andrei relacionado, Bruno Gomes, Cascan, Caio Tenório, Fernando Miguel, Peck, Cano, Henrique, Jordi, Caio Magno, Lucão, goleiro, Lucas Gibamar, Lucas Santos, MJ, valeu? MJ, vocês sabem quem é o MJ, né? O Marrone, Raul, Thales, Reis, Ulisses, o Erle, Iago, Pikachu. Esses são jogadores relacionados do Vasco para a partida de amanhã contra o Bangu. A numeração do Vasco, o Vasco já soltou aí, que é o seguinte, galera, ó.
Fernando Miguel, né, com o número 1, valeu? Werley 3, Breno 4, Cascan 5, Ramon 6, Marrone 7, Lucas Ribamar 9, Thales Magno 11, Jordi 12, Germancano 14, Andrei 15, né, Alexander, né, 16, que se eu não me engano esse Alexander aí é o goleiro, né, 17 Peck, 18 Gomes, Marcos Júnior 20, 21 Henrique, 22 Pikachu, 23 Raul, 27 Reis, 28 Lucas Santos, 30 Ricardo Graça, 31 Ulisses, 32 William Maranhão, 39 né, Coutinho, lateral esquerdo, 40 Caio Magno, 41 Caio Tenório, 42 Lineker, volante Gabazzi, que subiu, Alexander Melo, 55 e o 56 o Lucão, valeu? Essa daí é a numeração dos jogadores do Vasco, que significa que provavelmente o Vasco vai trazer só para vocês as seguintes opções. Posições, significa que com isso o Vasco não tem um lateral direito e não tem nenhum jogador com a camisa 2, significa que o Vasco pode ir atrás de um lateral direito para pegar a camisa 2, camisa 8, deve vir um volante, e um camisa 10, que é o meio campo. Então deve pintar na colina um zagueiro, provavelmente, um lateral, um volante e um meio campo. Deve vir mais 4 jogadores para o Vasco, mas para isso tem que pagar os salários atrasados. Provavelmente falando, mais uma vez, deve pintar na colina um lateral, provavelmente, um zagueiro, um volante e um meio campo. Valeu? É isso aí, galera. Essas as informações. Deixa o seu like, se inscreve, compartilha. Cada um com a sua opinião. Tem muito torcedor falando, criticando o Filterman e também outros jogadores. É sua opinião, cara. É sua opinião, mas essa é a minha opinião. Eu penso desse jeito, como vocês pensam do jeito de vocês. Tranquilo? Esse aí é o vídeo. Deixa muito like pra cima deles. Vasco, abraço.